capítulo 14, versículo, e vamos ler, meditar a partir do versículo 28 em diante, até o 30, até o 32, aleluia, perdão. 28 até, do versículo 28 até o versículo 32, aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém, aleluia. Vamos ler então a palavra de Deus, aleluia, graças a Deus. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a verem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Aleluia. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pode adorar a Deus, meus irmãos, igreja do Senhor, com as palmas. Louvado seja Deus. Amados irmãos e irmãs do Senhor, estas palavras são palavras preferidas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, essas palavras estão dentro de um contexto que nós vamos ver daqui a pouco, os conceitos que Jesus está aqui nos ensinando. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser aplicado a diversas situações das nossas vidas. Aleluia. As providências do cálculo que nós devemos fazer, que a palavra de Deus ela está aqui falando com a igreja do Senhor, quer dizer, nós aqui, a igreja do Senhor, que ela está dizendo aqui nessa noite, ela está falando de cálculos. Esse cálculo que Jesus aqui está nos orientando, aqui está significando para nós, se referindo da sabedoria divina e do discipulado de Jesus. Aleluia. Aleluia. Né? Do discipulado de Jesus, ou seja, Jesus, ele quer fazer, ele veio para fazer discípulos da palavra dele, mensageiros da palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, nunca devemos nós nos assentar sem antes nós dobrar os nossos joelhos, levar os nossos pensamentos, nossos corações a Deus e pedir a Deus para que Ele venha, através das nossas orações, nos orientar, para discernir para nós se aquilo que nós estamos pretendendo fazer, colocar em prática, se aquilo é certo, se aquilo vai dar certo, se nós, aleluia, vamos atingir o nosso objetivo. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus aqui fala de que nós, muitas igrejas hoje em dia,
elas estão falando dessa palavra aqui, mas elas estão falando da seguinte maneira: elas estão convidando as pessoas para vir para a igreja e falando que só das vantagens que nós temos vantagem de seguir a Jesus. Aqui a palavra ela fala não só da vantagem, é das vantagens e das providências também, sabe? Então, aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus, a palavra de Deus, ela fala, ela nos mostra aqui, que muitas das vezes, a gente, para ser um discípulo do Senhor, a gente não vai só pelas vantagens que Jesus nos oferece, não, sabe? Isso aí tem a ver também com as escolhas que nós fazemos, porque Jesus ele falou bem assim, aquele que quiser ser um dos meus discípulos, que toma a tua cruz e siga-me. A palavra de Deus aqui, ela nos fala que nós temos que tomar decisão, que nós temos que fazer planejamento daquilo que nós queremos, e não só fazer e deixar um projeto ali, não. Nós temos que procurar botar em prática também, aleluia. Por quê? Porque muitos acham que aceitar Jesus aceitar só por causa, através dos benefícios que nós teremos, né? Dos bens, das bênçãos, as ricas bênçãos do Senhor. Mas não é só isso, não. Nós também temos, aleluia, que abrir mão de muitas coisas. A palavra de Deus, ela não deixa ninguém enganado, não. Ela fala aqui, ela fala: deixai pai, mãe, filho, esposa, deixar tudo para seguir a Jesus, aleluia, para ser discipulados de Deus, aleluia, glórias a Deus. Então, igreja do Senhor, a gente vê nos dias de hoje, né, muitos aí levados assim os seus pensamentos para essas coisas dessa terra, as coisas terrenas, sabe? Muitos às vezes não sentam, não pedem em oração direção, orientação a Deus, para ver se aquilo que ele está em mente, que ele quer fazer, se aquilo é certo, se aquilo vai ser bom para ele, se ele pode fazer aquilo, sabe? Nem tudo, aleluia, glórias a Deus, que os nossos olhos vê, que a nossa vontade nos assim incita, nós devemos de fazer, não, amada igreja do Senhor. Nós não devemos de fazer, não. Sabe por causa de quê? Porque nós temos que dobrar o joelho e pedir direção, confirmação de Deus, para ver se isso procede, se isso vem de Deus, se é isso que Deus tem de melhor para nós, Ele quer bom para nós, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Então, amada igreja do Senhor, a gente vê muitas coisas, sabe, acontecendo hoje em dia, sabe? Às vezes tem irmãos, eu já vi irmãos chegar para mim e falar assim: irmão Jefferson, eu sou fiel a Deus em tudo, sabe? Eu oro em casa, eu vou para a igreja, eu dou o meu dízimo, eu dou oferta na casa do Senhor, mas eu não sei por causa de quê, eu recebo o meu salário hoje, amanhã eu já não tenho mais nada. Sabe por causa de quê? Porque ele não faz planejamento. Ele não pede certas coisas, certas atitudes que ele vai tomar na vida dele. Ele não procura buscar saber de Deus se aquilo é para ele, se aquilo vai ser bem para ele. Aí o que acontece? Quando ele vem lá, vai voltar lá atrás, ele olha, nem ele mesmo se entende. Ele fica perguntando para ele mesmo: por que nada para ele dá certo? Aleluia, glórias a Deus. Então, amada igreja do Senhor, a palavra de Deus, ela fala com nós aqui nessa noite. Jesus, ele quando ele nos chamou para fazer discípulos dele. Aleluia.
Ele chegou e para isso na palavra de Deus é que tem o ide do Senhor. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura do mundo. Isso aí é dever nosso, é ordenança que Deus deixou para nós. Nós temos que estar buscando a face do Senhor, orando, pedindo a Deus sabedoria, sabe? O outro tempo atrás, igreja, antes de eu me aposentar, isso tem 3 anos atrás, para a glória de Deus, não é para a glória minha não, como sou digno de nada não, aleluia. Mas eu lá no meu trabalho ainda, eu estava em atividade ainda, eu trabalhava aqui no terminal de Itacibá de segurança ali dentro, sabe? Eu trabalhei 25 anos para me aposentar, glórias a Deus, cumpri minha jornada toda. Deus me prometeu, me concedeu minha aposentadoria, louvado seja Deus. Eu, nas minhas noites de trabalho lá dentro daquele terminal, principalmente os finais de semana, aleluia, dia de sexta-feira, dia de sábado, que é o dia que tem as bagunças, os pancadão, os punk aí afora, eu estava lá à noite trabalhando, e aqueles montes de jovens, eles faziam fila que ia daqui lá na esquina lá, ó, para pegar os ônibus. Às vezes o ônibus não dava para levar todos, o fiscal mandava encostar outro atrás para conduzir eles tudo, que existe um baile de Mandela. Aí o que acontecia? Eu lá trabalhando de serviço, eu via aqueles jovens naquela fila com aquela sacolinha de supermercado com litros de bebida dentro, sabe? Eu olhava para aqueles jovens ali, eu chegava e falava bem assim para o meu parceiro, ó, espera aqui um pouquinho. Mas quando eu falava isso para ele, eu já estava ali em espírito de oração com Deus. Eu já estava falando, Senhor, eu estou sentindo do Senhor de ir lá e falar para eles que o Senhor vive, que o Senhor reina e que eles são dependentes do Senhor. E eu pegava na igreja do Senhor, glória a Deus, aleluia. Saía dali, ia lá no meio daqueles rapazes, daqueles jovens lá, e aí eu abria a minha boca, porque Deus falava comigo, vai lá, fala de mim para eles, fala de mim para eles, porque eles vão ouvir. Eu chegava lá no meio deles, eu falava de Jesus para eles, às vezes faltava 20 minutos para o carro sair, aqueles 20 minutos ali, para mim, era muito significativo, porque era a palavra de Deus que eu ia falar, e eu chegava para eles e falava assim, escuta, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, olha, eu sei para onde vocês estão indo, sabe? Eu tenho certeza que a mãe de vocês, essa noite, ela não dorme, sabe? Eu tenho certeza que ela viu você sair pela porta para fora, mas ela está pensando assim, meu Deus, será que amanhã eu vou ver meu filho entrar para dentro dessa porta? Porque esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Glória a Deus, aleluia. Aí eu falar para eles, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão indo por esse baile, sabe? Mas eu quero fazer um convite a vocês em nome de Jesus. Como vocês tiram esse tempo para vocês ir para lá, tira um dia também, amanhã no caso que é domingo, tira o dia de amanhã, vai para a casa do Senhor, vai para a igreja, não importa a placa da igreja não, o que importa é você ir lá, ouvir a palavra de Deus e se converter, aceitar Jesus e entregar sua vida para Ele, sabe? Porque a palavra de Deus está se cumprindo, sabe? Está tudo acontecendo aí, não adianta, não tem para onde nós correr, sabe? A palavra de Deus, ela está se cumprindo e ela vai se cumprir, sabe? Queira, sacanagem não queira, a palavra é de Deus e ela vai se cumprir, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aqueles jovens ali me agradeciam, quando o ônibus encostava, eles pegavam na minha mão, uns me abraçavam, até me abraçavam, eu fardado, portando uma arma de fogo do lado, eles me abraçavam, e pegavam uns, entravam, falavam, ó tio, uns até choravam, descia a lágrima dos olhos deles, eles falavam assim para mim, ó tio, é muito bom, eu gostei de ouvir essas palavras que o senhor falou, muito obrigado. Eu falei, ó, mais maravilhado estou eu de saber que vocês gostaram, e eu vou ficar mais feliz ainda, se amanhã ou depois você passar aqui de novo,
sabe, se você tiver essa oportunidade e você chegar para mim e falar que você aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e da sua alma. Glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, não era fácil não. Quando acabava, que ele saía no ônibus, eu chegava a olhar para o meu parceiro, ele estava no canto, ele estava branco, igual essa coluna aí, ó, como se fosse uma vela, sabe? E ele falava comigo, falava: o seu Jefferson, o que o senhor fez, seu Jefferson? O senhor foi lá no meio daquele monte, ali é tudo isso, tudo aquilo. Eu falei: é para Jesus, eles são uma alma preciosa, sabe? E eu não fui porque eu quis, não. Eu fui porque eu senti de Deus de mim. E de falar, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ouviram e ficaram maravilhados, sabe, da palavra, de eu ter falado do amor de Deus por eles, sabe? Então, meus irmãos, essas coisas Deus permite acontecer na vida da gente, sabe? Isso aí é porque a gente, quando aceita Jesus, a gente tem um propósito nas nossas vidas, o propósito de fazer a vontade, fazer a obra de Deus, aleluia. Porque a obra de Deus é carente, a gente tem que estar fazendo alguma coisa para o Senhor. Eu gosto de louvar a Deus, eu gosto de orar, eu tenho minha oficina, eu passo o dia ouvindo louvor, eu passo o dia trabalhando e louvando a Deus também, aleluia. Mas isso porque eu tomei um dia uma atitude na minha vida, a atitude de aceitar o Senhor Jesus, e coloquei o meu projeto, o projeto que a palavra está falando aqui, ó. Eu coloquei em prática, sabe? A gente temos que orar a Deus, pedir a Deus direção daquilo que nós vamos fazer, sabe? A palavra de Deus está dizendo aqui, ó. A palavra de Deus fala, ó, aquele que a vida não pode, aquele que, irmãos, ainda que a sua própria vida não pode ser os meus discípulos, a qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir a torre que a Bíblia aqui está falando, irmãos, é os bens que a gente às vezes busca possuir, é a casa própria, é a compra de um carro, né? É um sapato, uma roupa que a gente queira, sabe? A gente antes tem que parar, sentar, levar os nossos pensamentos, nosso coração a Deus, orar a Deus e pedir a Deus para confirmar se isso ali provém do Senhor, se é o momento certo de nós estar tomando essa atitude, sabe? Porque nós não podemos deixar se enganar pelas nossas vontades, não, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele nos ensina através da palavra dEle, né? Às vezes a gente fica aí, ó, pensando, né? Até falando, meu Deus, será que isso aqui vai dar certo? Deixa esse será, tira esse será, deixa isso para lá. Vamos botar a fé no Senhor. Que se nós tiver fé, a palavra de Deus fala, para aqueles que têm fé, todas as coisas é possível. Aqueles que crê, nós temos que somente crer. Se nós somente cremos no Senhor, não há impossível que para nós não, porque para Deus não há impossível não, e é Deus que age pela gente, é Deus que toma a frente, toma a providência das coisas e realiza os nossos sonhos. Aleluia. Quantas coisas, graças a Deus, eu glorifico a Deus, Deus tem feito na minha vida. Olha, tem 8 anos, está fazendo agora 8 anos que eu reconciliei com o Senhor Jesus. Se eu não tivesse afastado um certo tempo da presença do Senhor, hoje eu estaria hoje com 35 anos no ministério, sabe? Eu sei que foi uma parada longa que eu tive, sabe? Eu fiquei afastado muitos anos da presença do Senhor, sabe? E Deus me deu essa oportunidade ainda de voltar, sabe? Porque a vida minha não era fácil não, sabe? A minha mãe, graças a Deus hoje,
ela é uma serva do Senhor. Ela é do círculo de oração Castelo Forte, lá da sede de Vitória. Ela tem 30 anos que ela está lá. Quando eu tinha 5 anos que eu estava lá na igreja, no ministério, eu era da sede de Vitória lá também, com a glória de Deus, aleluia. Aí naquela época, igreja do Senhor, a minha mãe, ela era espírita, ela era macumbeira. Ela tinha um centro de macumba dentro do quintal, lá da casa nossa, lá, ó, sabe? Aquilo me dava tristeza. Eu trabalhava, quando eu chegava do meu serviço, eu chegava às 7 horas da noite, eu entrava dentro do quintal, que eu olhava, eu via lá, ó, a minha mãe com aquelas vestes brancas lá, com aqueles montes de cordão, aquelas coisas de Satanás, bebendo, fumando, fazendo tudo que o diabo gosta, sabe? A casa dela vivia assim, ó, vinha gente lá do estado do Rio de Janeiro, para poder o diabo trabalhar aqui para eles, sabe? Mas quando eu aceitei Jesus, sabe, que o diabo luta, sabe, eu bebia muito, eu fumava, eu trabalhei na Braspérola, eu trabalhava por escala. Quando eu fui, ao meio daquele emprego, eu fui trabalhar lá, antes da minha vida eu ser segurança. O que aconteceu? Eu lá na empresa da Braspérola trabalhando, ali eu conheci um irmão. Esse irmão, todos os dias, eu pegava das 6 da manhã lá até as 14 horas, ou seja, as 2 horas da tarde. Esse irmão olhava para mim todo dia na hora do lanche, às 10 horas da manhã, e falava assim: Jefferson, vamos comigo lá na igreja hoje fazer uma visita? Eu falava: rapaz, hoje não dá não. Que é assim, o ímpio, quando a pessoa está lá no mundo, ele foge, igual o diabo foge da coisa, ele foge das coisas de Deus. Eu pegava e falava para ele, falava: ó, hoje. Aí o que aconteceu, igreja do Senhor? Quando passou, quando ia fazendo uns 2 meses mais ou menos, que eu vinha negando esse convite dele, de ir para a igreja, falava que não ia, ele chegou para mim, me fez um convite de novo. Eu olhei para ele, eu já estava, aí eu tive vergonha. Eu falei: meu Deus, já tem quase uns 2 meses que esse irmão vem me chamando. Ah não, hoje eu vou lá, hoje eu vou. E eu peguei e fui com ele. Quando eu cheguei na igreja Deus Amor, lá da sede de Vitória, eu vi os demônios caindo lá, o pastor expulsando lá, os pastores chamando de pombagira lá, expulsando. Aí eu peguei, fui porque ele falei: engraçado, aqui o pastor está chamando lá, ó, de pombagira. A pombagira é a que pega na minha mãe lá em casa. Lá em casa ela chega feliz, dando gargalhada aí. Por que aqui estão gritando assim? Aí esse irmão chegou para mim e falou assim: olha, isso aí é o diabo. Lá na casa da sua mãe ele chega dando gargalhadinha, porque lá é o território dele, lá ele já dominou. Mas aqui não, aqui é o poder de Deus, aqui tem a luz divina, aleluia. Aqui tem a luz, e eles que são trevas, eles não suportam luz, é por isso que eles ficam desse jeito aí. Aí, meus irmãos, que eu vim abrir a minha visão espiritual, Deus me deu o entendimento do que é o poder da luz e o que é o poder das trevas. E eu, quando cheguei em casa, eu já cheguei diferente. Aí, como passou na outra escala de trabalho, ele me chamou, tornei com ele. Na 4ª ida lá, em seguida, na 4ª ida eu levantei minha mão, aceitei Jesus. E eu cheguei e falei para Jesus, Jesus, o Senhor, agora eu sei o que é isso aqui, ó. E eu sei o que é que tem lá na casa da minha mãe. Nada pela manhã, meio-dia, de noite, aleluia. Eu consegui um dia com muita luta, sabe? Porque do mesmo jeito que eu fiz com esse irmão lá no serviço, vou hoje não ia, vou amanhã não ia, a minha mãe fez comigo. Porque teve dias que ela marcou, de 2 horas estava arrumado me esperando para ir para a sede, comigo. Eu chegar em casa, o diabo já ter pegado ela meio-dia, feito ela beber e ela não ia. O seu dia é sua hora certa. Aleluia. No dia certo, eu chamei minha mãe e falei com ela: mãe, hoje a senhora vai comigo, em nome de Jesus. Hoje a senhora vai comigo, sabe? E eu vou contar essa bênção lá na igreja, sabe? Ela está querendo te matar, sabe? Esse demônio é o demônio da pombagira. E a senhora está aí, só talvez só sabe o que é a senhora. Se a senhora levantar a mão, só vai receber a bênção de Deus. Olha, igreja,
Todo mundo daquelas irmãs lá, tá, para mim, eu via todo mundo levantar a mão, não era. Aí minha mãe olhou para mim, eu sentado no banco, quando ela olhou, eu fiz sinal para ela levantar a mão. Ela levantou e confirmou, é a senhora mesmo. Vem cá na frente, a senhora receber a vitória. Ela foi, quando ela chegou dessa coluna, para aqui, ó, a distância dessa, o diabo pegou ela. Mas não pegou ela como pegava lá em casa, não. Pegou desesperado lá. Glória a Deus, aleluia. Porque o diabo é treva, ali é luz, e o diabo não suporta a luz. Aceitou Jesus ali na sede, e ela está com 35 anos, ela está lá no ministério, está a obra de Deus. Os cabelos dela vai lá embaixo, sabe? Todo cansado, mas ela está lá, faz visita nos hospitais, vai para São Paulo, quando tem caravana aí, faz as campanhas, tudo certinho, está lá na presença de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Essa é a pura verdade, sabe? Não tem nada que paga, sabe? E é por isso que quando às vezes me chamam, me dão uma oportunidade, sabe, de fazer algo para o Senhor, eu venho de bom grado e de todo o meu coração. O Senhor sabe do que eu estou falando, sabe? Eu venho porque tudo que eu puder fazer para o nosso Deus, eu vou fazer. Enquanto aqui eu estiver, e até enquanto Ele também não voltar. Em nome de Jesus.